a gente começar, né? O que é essa mentalidade de sucesso? Por que a gente precisa ter uma mentalidade de sucesso? Então, William, quando você fala em ter sucesso, obter sucesso, como a gente estava falando aqui agora, isso envolve, né, uma questão pessoal e uma questão profissional, né? Geralmente, o indivíduo que se realiza no aspecto pessoal, ele também tem alguma realização no aspecto profissional. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, se ele tem um sucesso pessoal, profissional, geralmente essas pessoas têm um grande apoio em casa. Né? Ou seja, também nessa questão pessoal. É normal, até faz parte do que se diz respeito no desenvolvimento do indivíduo como um todo, né? Que ele cresça em várias esferas. Que ele cresça na esfera pessoal, que ele cresça na esfera profissional, que ele cresça na esfera da saúde, né? No aspecto geral, então. Porque senão, como é que você vai mensurar o sucesso de um cara? Né, no sucesso de uma pessoa, se ele não tem essa visão de que em todos os aspectos ele precisa estar o tempo inteiro, né, pensando, se gerenciando em ser o melhor possível, né? Eu fico pensando, né, essa mentalidade de sucesso, ela é muito individual, né, ela é do indivíduo, né, porque tem pessoas que veem o sucesso através dos olhos dos outros, né, e aí acaba ficando frustrado, né, porque olha aquela questão, né, não sabe o que a pessoa passou para estar lá em cima hoje, na situação que ela está. E nem sempre aquilo, estou puxando aqui para uma área mais artística, né? Questão de fama, tal, na TV, não quer dizer que a pessoa tenha um sucesso na vida dela porque ela é famosa, né, professor? Existe essa questão também, né? O que é esse sucesso, né, na íntegra, né? É o sucesso, sei lá, para mim é não, sei lá, não precisar trabalhar, ou é trabalhar, ter uma receita boa, ter uma casa, depende muito do que é sucesso para as pessoas. Exatamente. O sucesso, a visão de sucesso é muito subjetiva, né? Por Sim. isso que tem que ter a questão do equilíbrio. Há pouco tempo nós vimos aqui aquele ator, né, hollywoodiano lá, que é o Jim Carrey, né, que acabou se apresentando, né, como aquele portador de uma depressão profunda, muito sofrimento por trás, e você vê que era uma pessoa que, né, vivia de fazer sorrir, né? Estava sempre brincando e tal. Então você olha para uma pessoa daquela, você não consegue enxergar como é que um indivíduo como aquele, que ele transpira, né? Vamos dizer assim, o cara transpira felicidade e de repente ele está com comportamento de depressão. Outro, o próprio Robin Williams também, que era outro que fazia muitos filmes de comédia, que era outro ator também, ninguém sabia que estava no estado que estava, né? Que veio depois, segundo a mídia, ele veio a cometer suicídio, né? Então, quer dizer, como é subjetivo isso, né? Enquanto que tem pessoas que têm uma casinha simples, né? Tem ali os filhozinhos, passa apertado o mês inteiro, o cara às vezes está com um coeficiente de felicidade, de realização, muito maior do que esses indivíduos que, por exemplo, em relação à questão financeira, estão completamente resolvidos, né? Então, a questão da mentalidade do sucesso, a gente fala disso no aspecto profissional, mas a gente precisa entender, sim, que é muito subjetiva a visão de sucesso, né? É muito subjetivo, tá? Então, a gente vai tratar aqui no aspecto profissional, mas precisa, sim, entender que o sucesso é aquilo que cada um entende por, né? Então, o que é sucesso para você não necessariamente é sucesso para mim, né? E assim, vice-versa. Então, quer dizer, nós temos que ter muito cuidado com a visão desse sucesso. Por isso que os grandes, né, as pessoas que mais pesquisam essa visão de, como é que eu posso dizer, de realização pessoal, profissional, essas pessoas que trabalham com esses indivíduos, geralmente eles entendem que o sucesso, por exemplo, para um atleta é o quê? É atingir a alta performance, por exemplo, ter resultado e aparecer, né? Se tiver uma vida como artista, por exemplo, como você falou, que ele possa aparecer, ter sucesso e ter um rendimento. Mas a gente entende que sucesso não é tão simples assim, né? Tem toda uma questão subjetiva por trás. Quando a gente fala em mentalidade, né, professor, isso está onde dentro do nosso cérebro? Porque a gente gera o quê? Pensamentos, né? Sim. Pensamentos que depois geram ações. Isso a gente até discutiu na última live, que foi a live de número 120, certo? Neurociência, a lei da atração, lembra? Que a gente comentou um pouco sobre essa live. Então, eu te pergunto, nessa questão da mentalidade, né? Como é que a gente tem essa mentalidade positiva, que, consequentemente, é uma mentalidade de sucesso, né? A gente tem que trabalhar isso, como é que a gente tem que ou criar ambientes, o que a gente tem que fazer, professor, para ter uma mentalidade de sucesso, né?
Então, William, quando a gente fala, né, sobre mentalidade do sucesso, uma das coisas que precisa estar claro na cabeça das pessoas é qual é a meta que ela tem. Quais são as metas que eu tenho? Qual é o objetivo que eu tenho? E quais são as metas que eu tenho que desenvolver para poder cumprir o objetivo? Então, quando isso fica muito claro, é só criar estratégia e ter o pensamento positivo, irmão. Aqui é correr atrás da máquina. É o que a gente falou na última live, né? Abaixar a cabeça e vai em frente. Ter um plano B pode ser um problema, entendeu? Porque aí você pode começar a achar que não, peraí, se isso aqui não der certo, você começa a contar com outras coisas. Então, uma mentalidade de sucesso, William, é uma pessoa que consegue entender aonde ela quer chegar e o que ela precisa fazer para chegar lá e entender que vai ter altos e baixos, normal, como toda vida profissional tem, de vez em quando você está lá em cima. Eu já passei muito por isso, cara. Eu já tive isso. Eu já tive no topo em produção, por exemplo, científica, fazendo um monte de coisa legal, pesquisando em alto nível, participando de congressos de alto nível, e já tive fase que não tinha nenhuma vontade de fazer isso, por vários motivos. Então, quer dizer, a questão do sucesso, exatamente como ele é subjetivo, a mentalidade tem que ser positiva. Por quê? Porque você vai ter sempre altos e baixos dentro da sua busca. Entendi. Eu estava pensando aqui, né? Para eu ter sucesso hoje, né? Ou para a gente dar um caminho para as pessoas ter sucesso hoje, se fosse uma dica simples, assim, professor, qual dica tu daria? Uma única dica só, para a gente traçar aqui. Depois a gente vai trazendo várias, né? Mas primeiro vamos trabalhar uma só específica. A primeira coisa que eu vou dizer é organização. Organização do tempo. Organização. Porque a organização entra várias coisas dentro de organização. Tá? Então, o cara vai se organizar em relação à sua mentalidade de sucesso. Tá. Mas, primeiro, então, tem que saber o que é sucesso para ele. Pronto, tem que ter claro. Então, isso faz parte do processo de organização que ele vai ter que ter para poder desenvolver a mentalidade do sucesso. Entende? Então, tá. É isso? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter meta. Então, as metas estão dentro do processo de organização dele. Entendi. Tava pensando Agora pensa, dentro disso ele vai ter que desenvolver habilidades específicas. Pensa comigo. Eu quero ser, vamos lá, eu quero ser o responsável por um setor relacionado à produção. Ora, então eu tenho que ser um cara que conhece muito bem dos processos que envolvem a produção. Não é verdade? Eu quero ser um gerente de software. Olha, o cara tem que entender muito de software. E se ele não entende isso profundamente, ele tem que reconhecer. Ele vai olhar para ele mesmo, isso é organização, a gente já sabe. Ele vai ter que olhar e dizer assim, eu sei isso, sei isso. Mas isso aqui eu não sei. Entende? Então ele vai fazer o quê? Vai ter que se organizar para melhorar naquele aspecto que ele é ruim. Isso é autogerenciamento, que é organização. Nosso corte, você gostou? Mentalidade de sucesso. Quer colocar em prática? Não esquece, compartilha essa ideia e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito.